Olá, bem-vindo à disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Hoje nós vamos ver sobre a trilha 1, que é Conceito de Arquitetura e Organização de Computadores. Bom, nós vamos ver alguns conceitos básicos durante todo esse período da nossa disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores. Bom, então a arquitetura de computadores vai referir diretamente às características de um sistema, que são conhecidos pelos programadores, que é a parte ali dos programas, dos softwares. E a parte da organização de computadores refere-se exatamente à arquitetura geral da computação, a parte física do seu computador, a sua arquitetura, como ela foi feita, arquitetada. Então o que é por dentro de um computador? Então, todos os componentes, eles são interligados a uma placa especial chamada placa-mãe, tá? Então, essa é a parte de hardware, onde que é responsável, pelo controle, de vias de comunicação do computador. Bom, então, quais são os elementos mais básicos de uma placa-mãe? Nós temos as unidades de entrada, que se refere à entrada de dados para o sistema computacional, como, por exemplo, o mais conhecido, teclado e o mouse. Nós temos também as unidades de saída, que refere-se às saídas de dados computacional para o meio externo. O principal componente que nós temos é o monitor e a impressora. E outra que nós temos, são as memórias. Então, nós temos as memórias, os tipos de memórias que vai armazenar todas as informações que são transmitidas para o computador. Bom, então isso ainda nós temos a unidade central de processamento, que nós chamamos de CPU, que é Central Process Unit, ou simplesmente ali o cérebro da nossa máquina, Então ele que vai realizar todas as instruções, executar todas as instruções como cálculos, operações lógicas e aritméticas, tomadas de decisões, e algumas outras partes funcionais do sistema computacional. E outro que nós temos aí é a memória secundária, que é um tipo de memória, só que essa memória ela tem um armazenamento mais permanente. Por exemplo, o HD, o pendrive ou outros tipos de memória que vai armazenar dados de uma forma permanente. Tá? Bom, então falando em memórias, nós temos aí, quais são os principais componentes do sistema computacional, que é a memória principal e o processador. Aonde que é a nossa memória principal, ou seja, onde que todos os programas e dados serão armazenados temporariamente na MP, memória principal, tá? Enquanto os outros, tipos de instruções que são buscadas através da memória principal pela CPU serão executadas, tá? Bom, então a MP também é chamada de RAM, Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. E ela é uma memória volátil, ou seja, ela só vai funcionar quando ela estiver energizada. Caso contrário, uma perda de energia, ela vai perder todas as informações nela gravadas temporariamente. Tá? Então, nesse caso, quanto à memória principal, nós temos algumas operações que podem ser de dois tipos. Tá? Nós temos a memória RAM, tá? Que é um tipo que nós falamos agora, que é a Random Access Memory, que é a memória aleatória, ela é a memória volátil, ela só serve também para leitura e escrita de dados, que ela vai fazer um intermediário entre todas as instruções computacionais para que sejam executadas na CPU. Então, a CPU vai buscar essas informações diretamente nessa memória, tá? E temos também a memória ROM, tá? Que é uma memória somente para leitura, que significa Read Only Memory, ou seja, ela é uma memória não volátil, onde que já vem ali os softwares principais, vamos colocar programas, que vai dar inicialização do computador. Ela já vem gravada de fábrica, então ela só vai dar ali a parte, ponto inicial do sistema computacional, que nós chamamos aí de setup, tá? Bom, então, o que nós já vimos até então é uma arquitetura bem básica, do sistema computacional e onde que nós temos hoje, nas máquinas atuais, que nós chamamos de máquina digital binária. O que seria uma máquina digital binária? Bom, nós sabemos que nossos computadores, entendem exatamente dois dígitos, 0 ou 1, tá? 0 seria, vamos colocar aí o falso e 1 para verdadeiro. Então, por isso que ele é chamado de digital binária, que é binary digits.
Então, nesse caso aqui, a memória também principal, né, e a CPU, que é o nosso processador, ele vai ter também, né, a nossa correspondência. Como é que funciona uma CPU? Inicialmente, né, ele vai ficar em um loop infinito, onde que ele vai pegar uma instrução lá na nossa memória principal, tá? Vai interpretar essa instrução, depois nós vamos ver os componentes da CPU, tá? Que no nosso processador, vai executar essa instrução ou várias instruções ao mesmo tempo e vai ficar fazendo isso, buscando essas informações, essas instruções e executando, gerando ali, né, uma saída. Então, o nosso processador, ele tem uma função primordial para controlar todo o funcionamento, né, da computação e qualquer outro dispositivo eletroeletrônico que nós vimos hoje, né? Ele que tem a responsabilidade de executar esses programas e essas instruções, tá? Então, a CPU, ela vai trabalhar com a entrada de dados, buscando essas informações, tá? Processando essas informações e resultando ali, né, um resultado como saída, tá? Bom, então aí dentro da CPU, o que nós vamos ter, né? Então, os principais componentes da CPU é a unidade de controle, a UC, que ele vai analisar as instruções que está sendo buscada, né, lá na memória principal e vai ordenar a cada parte funcional o que deve ser executada, né, durante aquela instrução. Nós temos a unidade lógica e aritmética, né, que nós chamamos de ULA, tá? Onde que é responsável por executar, né, as instruções lógicas e aritméticas. E nós temos também nossos registradores, aqui nós chamamos bancos de registradores, onde que esses bancos de registradores é uma memória interna da CPU, tá? Que tem uma alta velocidade de trocas, né? Nós chamamos de swaps, né? Trocas de informações entre a UC e a ULA, né? Que é, no caso aqui, indicando qual é a instrução, né, que vai ser realizada naquele momento, ou qual, né, no caso ali, uma instrução de resultado que vai ser armazenada temporariamente, tá? Bom, nós temos também, né, em questão aí, né, para fazer todo esse controle, né, de busca de instruções, a gente tem que usar o clock, que é o System Clock. O que é um System Clock? O clock é exatamente um relógio, né, que vai cronometrar as operações que estão sendo executadas lá dentro do processador. Então, ele vai ter o início de cada instrução e o término de cada instrução. Então, nós vamos ver isso, né, em trilhas posteriormente, né, referente, né, ao clock, como é que funciona, né, esse clock. E a medida, né, que nós temos da computação é que o ciclo de clock é medida em hertz. Então, o processador, ele é medido em hertz. Quantos hertz? Hoje nós temos aí processador de gigahertz, tá? E dando continuidade aí, nós temos, né, os conceitos fundamentais também em relação aos softwares. O que são softwares? Softwares são programas que vai compor, né, as máquinas. São as instruções eletrônicas, né, que vão colaborar que o computador execute algum tipo de instrução, tá? Bom, e ela vai realizar essas instruções que nós chamamos aí de tarefas computacionais. Existem 3 tipos de softwares, né? Que é o software básico, que vai se encontrar nas necessidades gerais do funcionamento do computador, por exemplo, sistemas operacionais, compiladores. Nós temos os softwares aplicativos, que são os softwares de usuários, né? Que nós chamamos aí, por exemplo, né, editores de textos, que vai realizar uma tarefa específica, né? Uma planilha eletrônica, um CorelDRAW, tá? E nós temos os softwares também utilitários, é aqueles softwares, né, que vai dar um bom funcionamento do sistema computacional. Um exemplo que nós temos aí, o desfragmentador de discos, né, nós temos compactadores de arquivos, entre outros, né, softwares indicados como os utilitários. Tá? E com isso, né, nós temos aí que toda a comunicação entre esses dispositivos é através desses softwares, né? Principalmente, né, os softwares que é responsável por gerenciar toda a arquitetura, por exemplo, sistema operacional. Então, aqui na organização básica de um computador, nós vamos ter, né, a nossa CPU, que é responsável, né, por executar todas as instruções quando é buscada na memória RAM, tá? Lembrando que a memória RAM ela é volátil, né, que ela vai só guardar instruções ali, né, dados temporariamente. A ROM, quando a gente liga o computador, né, a CPU vai lá,
e faz as instruções internas, que nós chamamos de firmware, que no caso ali que vai dar, né, o setup, vai inicializar todos os outros componentes, e a CPU aqui, né, pode ter os armazenamentos internos, né, através das suas memórias cache, registradores, né, que nós vamos ver futuramente também, e ele vai fazer o quê? Toda instrução executada, ele vai ter, né, ali no caso, né, as entradas, e ele vai resultar ali uma saída, tá? Bom, então como é que funciona, né, exatamente essas instruções que são executadas dentro da CPU? Bom, primeiramente, vai buscar a instrução, onde que a instrução a ser executada, né, ela vai estar lá na nossa memória principal, tá? Depois vai decodificar essa instrução, né, então ele vai simplesmente realizar a identificação dos operandos e os operadores e que tipo de instrução que vai estar, né, sendo armazenada, né, temporariamente naquele banco de registradores, executar essas instruções, tá? Depois vai ter o acesso novamente à memória para armazenar algum resultado ou buscar mais informações e a escrita, tá? Essa escrita seria o resultado, aonde que ele vai colocar. Pode voltar o resultado para a memória principal, pode dar como saída em algum outro, né, driver, né, por exemplo, dispositivo de saída, monitor. E depois ele retorna, né, todo esse ciclo. Então, é assim que funciona, né, um ciclo, né, de instrução no computador, ok? Bom, então nós vamos para a próxima trilha.